Minha rapaziada, vai começar de forma definitiva agora. A temporada do Furacão de 2026 inicia-se essa semana com o começo do Campeonato Paranaense e um Atlético que a partir de agora vai ter que ralar muito, vai ter que suar muito, tanto o time sub-23 do João Correia quanto o time principal do Odair Hellmann, para que o Atlético tenha uma boa temporada, uma temporada de um Atlético novamente competitivo na elite do futebol brasileiro, um Atlético revelando bem a partir do time de aspirantes, um Atlético sólido nas competições, com uma boa ideia de jogo, com o Furacão preparado para o que vier pela frente. Mas para essa temporada acontecer, para o Atlético naturalmente alcançar os objetivos, eu não tenho dúvida que o torcedor do Furacão, ele imagina um mercado da bola um pouco mais agressivo do que foi até agora. No final das contas, eu acho que a gente já dá para dizer que o mercado da bola do Atlético é frustrante. Uma coisa é entender que o Atlético não tem o potencial que a gente imagina de alcançar o mesmo patamar de investimento de vários clubes da Série A. Eu acho que isso a maioria do torcedor do Atlético já entendeu. Outra coisa é ser quase negligente perante as necessidades que o Atlético ainda tem no mercado, né, necessidades que já foram assim confirmadas pelo clube, diagnosticadas pelo clube, e que precisam de novos jogadores para a gente ter essas lacunas mais preenchidas possíveis, porque ao mesmo tempo que é uma temporada que traz uma animação por voltar a estar onde o Atlético nunca deveria ter saído, também traz uma pressão, também traz uma responsabilidade muito grande, e eu espero do fundo do coração que o Atlético consiga entregar o que a temporada vai exigir dele e entregar também um elenco condizente para que o Odair e o grupo de jogadores consigam executar essas demandas. Mas para isso precisa contratar. E volto a dizer, já é uma janela frustrante. O Atlético pode fazer o jogo virar. O Atlético pode fazer essa janela se tornar uma janela muito elogiada. Eu acho que as movimentações que aconteceram até agora são boas movimentações. A grande questão é que são as movimentações que ainda precisam acontecer. Então, para isso, o Furacão precisa de zagueiro, o Furacão precisa de lateral, o Furacão precisa de ponta. A gente sabia que no sistema ofensivo do Atlético, uma das grandes prioridades ia ser realmente o lado do campo. E a gente já começa de olho numa situação que ela pode ser resolvida hoje. Tanto a favor do Atlético, tanto a favor de outro time, e podemos vincular assim contra o Atlético, porque vamos tentar entender a situação do Jefinho. Lá em dezembro, o Atlético já sondou o Jefinho porque a certeza era: o Botafogo não quer ficar com o Jefinho. E por que o Botafogo não quer ficar com o Jefinho? Principalmente pela falta de regularidade, da falta de disponibilidade do Jefinho nas últimas temporadas e os episódios recorrentes de indisciplina fora de campo. O Jefinho, que teve até alguns bons momentos na reta final da temporada, dentro de campo, fora de campo, deu muito trabalho. Então existe essa questão de um Atlético que sabe que é um jogador que pode gerar atos de disciplina, e a gente teve recentemente outro jogador vindo do futebol do Rio de Janeiro que gerou esses atos de indisciplina, que foi o caso do atacante Peterson. Mas o Botafogo não quer contar com o Jefinho, volto a dizer, não é por questões técnicas, é muito mais por questões de comportamento, questões comportamentais. Aí você teve o Jefinho, num primeiro momento, sendo sondado pelo Atlético por outros clubes do futebol brasileiro, só que a ideia do Botafogo era muito clara: a gente precisa fazer dinheiro. Então vamos tentar pegar os melhores momentos do Jefinho, fazer um DVDzão aqui e liberar o jogador para ser negociado com o futebol árabe. Só que a realidade é que ainda não aconteceu um desfecho positivo do Jefinho com nenhum clube árabe. O empresário do jogador chegou a ir até a Arábia para tentar esse desfecho e não aconteceu. Então, o que acontece? O Jefinho volta a estar à disposição do mercado nacional, porque, se entendeu, ninguém vai querer comprar o Jefinho depois de 2 temporadas de tanta instabilidade. Então, o que passou a existir? Um Botafogo que antes exigia uma negociação pelo jogador, um valor pago pelo jogador, já entendeu que um empréstimo pode fazer sim
sentido para que o Botafogo não tenha ali o jogador incomodando no dia a dia. Então o Atlético está muito de olho nessa situação de um Jefinho que pode vir a ser uma negociação resolvida na base do empréstimo, onde o Atlético traz o jogador, aí vê se o jogador ele desabrocha, se o jogador consegue ser sua melhor versão, que foi vista principalmente ali naquele Campeonato Brasileiro de 2022, onde o Jefinho apareceu e acabou indo muito bem. Isso já tem um tempo, então o jogador ele também chega no cenário de ponto de interrogação e a partir do momento se rendeu, se não render aqui, o Atlético entende o que faz com o jogador. Mas o Atlético está muito de olho até pela facilidade da negociação. Outros clubes da Série A e da Série B também estão de olho no Jefinho, que volto a falar, tecnicamente, cara, é um jogador que sempre me agradou. É um jogador que eu acho que pode jogar por dentro, como uma espécie de um articulador, pode jogar por fora, aí sim sendo o jogador do 1 contra 1, pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, então também tem uma versatilidade, não só de funções, mas de um posicionamento, mas um jogador que tem características muito importantes a partir do drible, do improviso, do jogo leve, que eu acho que o Jefinho ele consegue trazer para as equipes que ele representa. Um jogador que tem um bom trato na bola em espaço curto no último terço e é muito inventivo, criativo. Quando estava no seu melhor momento, conseguiu um alto índice de participações em gol. Então, eu acho que se o Atlético realmente estiver disposto a tentar recuperar o jogador, tentar buscar um contexto onde o jogador se sinta confortável para render, eu acho que seria incrível, porque é um jogador que é aquilo, a aposta é alta, mas o retorno também é muito alto. Mas eu entendo que para o torcedor do Atlético não é um nome que enche a barriga, podemos dizer assim. É um nome que a gente fala muito mais sobre o potencial que ele pode vir a ter do que de uma entrega imediata. E o Odair, ele já deixou muito claro que nesse momento ele busca jogadores que possam dar uma resposta para agora. Ele busca jogadores que possam fazer com que o Atlético já tenha o retorno técnico mais rápido possível, porque a gente vai precisar, desde o dia 28, 29 de janeiro, ali onde inicia o Campeonato Brasileiro, que esses jogadores estejam ajudando dentro de um coletivo. Por exemplo, eu não sei se o Jefinho, dentro do cenário atual do Atlético, seria um titular. E eu não sei nem se a gente busca um ponta titular, tá? Como, por exemplo, zagueiro e primeiro volante, que aí são realmente as prioridades do Atlético. Mas eu acho que o próprio torcedor tem a expectativa que cheguem jogadores que já possam dar um retorno. O Jefinho, ele pode dar um retorno, mas ele precisa mudar muita coisinha na cabeça dele. O que eu trago aqui é informação. Volto a dizer, outros clubes estão no páreo e a situação ela é para ser resolvida o mais rápido possível. Mas o Atlético também está tentando entender as melhores condições para trazer o jogador que ainda não tem o desfecho da sua situação ali no Botafogo, no sentido que não fica. Para onde vai? Aí é outra questão. Mas volto a dizer, o Atlético ele ainda deve para o seu torcedor pelo menos 3 contratações. A contratação do Jadson não empolga, a contratação do Gilberto não empolga, a contratação do Alejandro Garcia não empolga, e são jogadores que vão ter que se provar num contexto que precisa de resposta a curto prazo. Mas 3 contratações fariam o torcedor sentir credibilidade na equipe, sentir credibilidade na diretoria, no sentido de não queremos passar sufoco novamente. Então, Eduardo Freeland, Odair Helman, Odair Dalmolin, Mário Celso Petralha precisam agir rápido e com uma certeza muito clara. A maioria dessas posições a curto prazo são cenários de jogadores do futebol brasileiro. Beleza, meu pessoal? Tamo junto, é nóis. Daqui a pouco a gente tá em live, a gente troca uma ideia melhor. Mas o Furacão corre contra o tempo para fazer um mercado que faça a equipe subir alguns degraus dentro da hierarquia do futebol brasileiro. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.